Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Amém. Bom podermos mais uma vez estar na presença do Senhor com o objetivo de louvar o nome dele e também estudar a palavra do Senhor para o nosso crescimento. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor e pedir ao João Vitor que pudesse ter uma chegadinha aqui rapidinho. Nós vamos orar ao Senhor pedindo esse Deus Todo-Poderoso. Pedir a nossa irmã Gessileia pudesse chegar um pouquinho aqui e orar ao Senhor nesse momento. Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, ó Deus, que estamos reunidos juntos para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque as Tuas misericórdias têm se renovado sobre nós a cada dia. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, ó Deus, é um Deus presente, ó Pai, e está conosco em todo o tempo, ó Pai, direcionando os nossos passos, nos conduzindo, ó Pai, conforme o Teu querer. Amém. Te agradecemos, ó Deus, porque tantos estão agora, neste momento, em seus lares também, ó Pai, em comunhão com o Senhor, juntos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, e que nessa manhã, ó Pai, a Tua palavra venha e de encontro aos nossos corações, Amém. Para que possamos, ó Deus, a cada dia aprender mais do Senhor, Sim. termos, ó Deus, a alegria de estudarmos a Tua palavra e principalmente, ó Deus, colocá-la em prática na nossa vida diária. Amém. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelo Teu povo. Sim. Abençoe, ó Deus, a nossa nação, tenha misericórdia, ó Pai, abençoe esses momentos difíceis, ó Deus, que temos passado, mas nós somos gratos ao Senhor, Sim. porque temos a convicção de que o Senhor está presente em todo o tempo, que o Senhor, ó Deus, continua no Teu trono de graça, conduzindo Amém. tudo, ó Pai, conforme o Teu querer. Sim. Perdoe, ó Deus, as nossas faltas, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor. Sim, Em nome Deus. de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, mesmo nesse tempo aí assim tão distantes nós, já são 4 meses, que nós estamos nesse processo todo. A gente tem mantido algumas atividades que eram as atividades normais da igreja, Então toda quarta-feira nós temos o estudo bíblico, toda sexta-feira nós temos a reunião de oração, domingo de manhã nós temos 2 salas de escola dominical, essa é uma que funciona para os adultos. Às 10 horas nós temos a segunda classe, que é para jovens e adolescentes, ela começa às 10 horas, é no outro ambiente, ela acontece no salão, o presbítero Thales, que é o professor, e à noite, às 19 horas, nós temos o culto, Às vezes, à noite, a gente tem tido problema com sinal de internet. Os nossos equipamentos todos estão funcionando bem, tá? Roteador, celulares, celular é novo, o notebook é novo, o equipamento de som da igreja, mas tem dia que a gente liga e não vai. Então é um negócio que a gente ainda não conseguiu resolver, Então nós temos feito assim o que há de melhor. Nossas transmissões têm sido pelo Facebook, mas a gente depois descarrega lá no YouTube, então dá para todos assistirem, Paralelo a isso, estão iniciando também outras atividades, algumas já estavam acontecendo. Então as crianças, a UCP, todo domingo às 16 horas tem um encontro, Aí a gente tem participado, tem a criançada estado lá, hoje tem de novo, semana que vem é um encontro especial, já está agendado, tia? Aí as crianças poderem participar. Naqueles grupos lá, a gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência, de vez em quando tem uma microfoniazinha e a gente já está descobrindo. Entrou, fecha o seu microfone. A primeira coisa que você tem que fazer, porque muitos microfones abertos pegam até a vizinhança, os cachorros, os galos, tudo que existe lá. E a gente conversando, e se tiverem 2 celulares ligados no mesmo ambiente, o som deles vão passar. Então a gente vai aprendendo, tá? É prática, e quando a gente aprender direitinho. Então entrou no grupo, vai lá e dá um mute.
fica, né, mudo o seu microfone, o fone você deixa para ouvir, né, ouvir a conversa toda. Quando chamar para participar, você clica e participa. Isso aí é paciência. Agora, os canais ou os aplicativos, cada grupo define, né, você vai aprendendo sobre isso. Uma hora, daquele dia, vocês estão descolados, sabem de tudo, já estão fazendo os negócios direitinho, tá? A UPA iniciou ontem uma atividade. Então, todo sábado, eu não sei se vai ficar 16 ou 17 horas, 16, então vai ser confirmado, nós vamos fazer um estudo, né, do livro O Peregrino. Esse livro que está sendo distribuído vai ser lido durante a semana, e quando chegar no sábado vai lá e há um debate, uma conversa, e sempre no sábado a gente deve ter um convidado, né? Ontem quem deu uma palavrinha rapidinho para nós, mas ele vai entrar ao vivo depois, o reverendo Esdras, é conhecido como Revitim, né? Ele é o secretário nacional do trabalho de adolescentes. Ele tinha um horário, ele achou que eram 30 minutos, depois ele me ligou e disse: Alex, é 1h30 o meu programa, não vai dar para eu entrar, né, aí ao vivo com vocês, mas vamos marcar ou sábado que vem ou no outro ele estará, né? A SAF também desenvolvendo uma atividade, então tem um vídeo estudando alguns temas de provérbios. A Juliana, né, minha esposa, ela quem tem feito esses vídeos, e o vídeo serve para reflexão durante a semana. Eu sei, irmãos, que existem muitos vídeos por aí, é muito pregador, é muito texto, então eu quase não aguento mais, né? Tanto texto assim que vem, mas eu sei que você vai escolher um para você dizer: olha, esse aqui foi ótimo, mas que você não abra mão das atividades da nossa igreja. Então elas são prioridade para você, porque a sua comunidade é onde você escolheu congregar. Virtualmente você assiste o mundo inteiro, então você descobriu, né, novos pregadores, pessoas que trazem temas interessantes. Ok, eu acho que a gente deve aproveitar ao máximo, né? Mas não deixe de participar das atividades da nossa igreja. A mocidade, ela tinha, né, no início uma reunião que acontecia virtualmente, ela passou a ser presencial, acontecendo no horário da escola dominical, né? Mas isso não impede, né? A UPH, daqui um dia está aparecendo aí também, para ele poder ter atividades, e a gente, porque nós estaremos distantes nesses períodos, e o caminho que nós temos, o mecanismo que nós temos, né? Você lembra que antes você tinha que ir na boca do caixa para receber o seu salário, e depois que ele chega na sua conta é maravilhoso? Você nem reclama? Isso é modernidade. Assim também, antes você tinha que reunir aqui para poder receber a mensagem. Hoje, né, olha a facilidade, você recebe onde? Em casa. Mas eu queria estar lá, pastor, mas não vai dar. Se não dá, então você não vai reclamar. Imagina só alguém falar: eu gostava de ir no banco para receber o salário, aí o salário agora chega na conta. Eu não gosto, assim, vou até devolver. Ninguém faz isso. Então aproveite todos os mecanismos, todos os canais. Regra geral: pare de reclamar. Pare, né? Agradeça a Deus por esse novo momento que nós estamos vivendo e que a palavra dele está sendo pregada. Eu acho que talvez a gente não tenha gastado tanto tempo antes ouvindo e meditando nas coisas de Deus, né? Nós descobrimos que com pouco a gente pode viver bem, nós descobrimos que dá para economizar muito, muito, muito mais, nós descobrimos que dá para contribuir com pessoas que têm necessidade muito, muito, muito mais, e que nós podemos ajudar as outras pessoas, e há possibilidade de ter conexão com Deus mesmo nesses tempos difíceis, né? E a internet é um mecanismo maravilhoso, né, que a gente tem utilizado. Nem sempre a gente tem o melhor sinal, a melhor imagem, mas tenha paciência, busque o que há de melhor, né? A gente sempre tem aconselhado. Nesse tempo, os produtos eletrônicos, eles foram muito, atingiram 82% de aumento de vendas. Então, às vezes você tinha um celular, usava pouco a internet, você descobriu que ele recebe pouco, a recepção não é tão boa, né? Então, o material que nós estamos oferecendo é de última geração, a comunicação e tudo. Às vezes, o aparelho que
você tem, ou sinal de internet, que pode trazer alguma dificuldade, né? Eu acho que a gente recomenda você dar uma olhadinha, dar uma atualizada. Então, muita gente está tendo que atualizar essas coisas. Isso até aquece a economia da nossa nação, né? Eu, por exemplo, para comprar algumas coisas, pelo fato de não ir à loja, a gente descobriu que os vendedores estão atendendo por WhatsApp, então eu estou comprando no sofá. E eu converso com eles e tudo, só passo lá para retirar. Então a gente conseguiu tudo isso. São as questões da modernidade, então a gente aproveitar. Já que a palavra de Deus está chegando assim tão fácil, né? E a gente tem orientado nesses dias a você ler Colossenses, que é um livro da Bíblia, né? Para que você leia até mais de uma vez. E o segundo é o livro O Peregrino, né? Nós fizemos um pedido, mais ou menos de 30 livros, os irmãos fizeram o pedido. Estava previsto para chegar sexta ou sábado, mas, vamos dizer assim, por causa da pandemia, não deve ter chegado. Antes era atraso, né? Mas eu espero que chegue. Assim chegar, eu vou entrar em contato com os irmãos para poder passar o livro, para a gente ler. O livro, eu até mandei um recadinho do reverendo Esdras para todos no grupo, ele falando um pouquinho do livro, né? Então, um livro assim, sentar com paciência e poder aproveitar, né, aquela literatura para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Mas se você não gosta de ler no livro, lá tem PDF, você não quer gastar dinheiro, né? Está liberado. Se você não gosta de ler, mas não gosta de ler, eu gosto de ouvir, você tem como ouvir, está lá o áudio, mandei completinho, são 8 horas. Então, um dia você sentar lá para fazer 8 horas aqui, você escuta o livro todo, uma voz boa, um fundo legal, né? E você tem o filme, você tem dois filmes, 2 versões, né? Eu até falei ontem com os adolescentes, a turma mais velha e a turma dos 40 para cima, tem um autor, um ator chamado Liam Neeson, né? Ele foi o primeiro filme que ele gravou. Então, eu acho que até a história do cinema, para mim é interessante, eu gosto muito de saber essas coisas. O Liam Neeson hoje é conhecido como um grande ator, né? Mas foi o primeiro filme que ele fez. Não sei se ele é evangélico, de linha cristã, mas foi o filme que ele fez. Então, até a história para mim foi interessante. Existe uma segunda edição, uma gravação mais moderna. Eu prefiro a mais antiga, eu achei ela mais lúdica do que a outra, que usou muito efeito e tal, né? Mas cada um tem. Então você pode assistir. Sim, para crianças tem o desenho animado, O Peregrino, tem o desenho, tem o livro, né, contado com linguagem infantil. Então é um excelente livro para a gente ter e distribuir aí, para que todo mundo possa estar ligado. Qual é o propósito desse livro? Como eu disse, né? John Bunyan ficou 12 anos preso, então ele estava proibido de pregar no Evangelho. Uma outra hora eu conto a biografia dele e o motivo pelo qual ele foi preso. E aí então, nesses 12 anos, ele escreveu, na biografia dele, nós encontramos que ele escreveu 60 livros. Então é uma pessoa assim, né? Gostava muito. E os livros muito maravilhosos. Eu tenho 6 livros dele muito conhecidos, depois eu ponho a lista. Os irmãos podem ler, né? Uma pessoa firme na doutrina, mas ele era muito prático. Aí ele escreveu O Peregrino para contar a história dele e a conversão dele. Ele era uma pessoa que não era cristã. E a maior dificuldade que ele encontrou no início da conversão dele foi a família. Então, ele começa a contar da luta desde o início até o final, e ele conta a história, né, de um cristão, como é que é a vida dele, as coisas que podem acontecer, os impedimentos que podem vir, e ele vai crescendo. Aí, irmãos, é literatura, né? Então ela é ficção, né? Não é que é mentira, né? Mentira é uma coisa, ficção é outra. Ele utiliza os princípios bíblicos para contar uma história, e aí então ele vai fazer isso, né? A gente chama, talvez um outro termo para não assustar, né? É uma alegoria. Então é uma história contada para exemplificar outras histórias. A turma mais moderna aí, que ainda não leu talvez livros parecidos, né? As Crônicas de Nárnia, se ainda você não teve oportunidade, ou a turma lá não queria ler esses livros do C.S. Lewis, ou O Senhor dos Anéis do Tolkien, né? São 2 livros que falam de ficção,
de alegorias que trazem por trás ensinamentos sobre o Evangelho, ok? Então a gente aproveitar. Então vamos lembrar aí, vou começar a semana, né? Domingo, 9 horas da manhã, adultos, 10 horas, jovens e adolescentes, às 19 horas, né? Culto aqui no templo. Quarta-feira a gente tem o estudo bíblico. Sexta-feira a gente tem a reunião de oração. Durante a semana, toda terça-feira, saem os vídeos sobre provérbios. Ao sábado, às 16 horas, o encontro com os adolescentes. E domingo, às 16 horas, o encontro com as crianças da UCP. Então, esteja ligado aí, né, para poder participar dessas atividades, ok? Então, a SAF na terça-feira, a UPA no sábado, a UCP no domingo, a mocidade tem reunido, né, aos domingos no horário de escola dominical, mas se for fazer algum outro trabalho, alguma atividade. E se a UPH, né, desenvolver alguma outra atividade, que a gente também divulgue para que nós possamos fazer, né? Eu estou convidando um casal de amigos para a gente dar uma palestra para casais. Então, essa semana vem, aí vindo a gente marca um horáriozinho, a gente vai ter um encontro de casais, né? Aí se prepara lá na sua casa, faz jantar, quando você já palestra, janta, fica tranquilo, assim, uma saída maravilhosa, tá bom? Irmãos, vamos lá então. Nós estamos estudando Colossenses capítulo 3, tá? Nós estamos nele. Nós falamos sobre o verso 1 até o verso 4 como introdução. Depois nós falamos sobre o ser nova criatura, que é a segunda parte. E hoje, a terceira parte, eu quero estudar termos que estão aqui, que são coisas que não agradam a Deus, e os outros itens que agradam a Deus, porque ele falou do velho homem e do novo homem. Ele fala das coisas da terra e das coisas do céu. Então nós vamos ver o que Paulo chama de coisas da terra, e nós vamos ver o que Paulo chama de coisas do céu, para que a gente possa lembrar, né? E a palavra de Deus tem esse propósito, lembrar que a gente precisa ter bons comportamentos. Vamos fazer a leitura, né, de todo o capítulo 3 até o verso de número 17. Eu farei a leitura e os irmãos me acompanham. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de novo homem, que se refaz no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus,
graças a Deus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui, esse texto ele fala sobre a minha relação com Deus, fala da minha relação com o próximo, fala da minha relação com aqueles que são mais achegados, ou da minha própria casa e da minha família, né? O verso 18 até o verso 25 fala sobre os deveres da família. Nós estamos aqui até o verso 17. Então o apóstolo Paulo está gastando um tempo aqui para instruir esses crentes de como eles devem viver uma vida piedosa e como eles devem viver uma vida justa, ou seja, como é que eles devem tratar as pessoas e como eles devem tratar a Deus. Então essa relação, primeiro vertical e depois horizontal. E ele apresenta que como é o nosso comportamento favorável e o nosso comportamento desfavorável. Tanto que ele começa a dizer para nós, no verso de número 5, para que a gente tome uma atitude. A atitude é essa, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só que o seguinte, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo e nós o que? Ressuscitamos com Cristo. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, quer dizer então que nós já morremos para a natureza terrena. E agora nós vivemos para a natureza celeste, né? Ou para a natureza espiritual transformada. Mas por que é que o apóstolo Paulo diz que ainda a gente precisa fazer isso, né? Então existem algumas explicações que a gente precisa eliminar e outras a gente poder acolher. Então, primeiro, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu como possibilidade dos seus pecados serem perdoados. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu como possibilidade para que os seus pecados fossem perdoados. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, sem pensar muito, acreditam no que eu disse. A maioria. Só que a gente tenta explicar. E mesmo assim, mesmo depois de explicado, as pessoas não aceitam esse princípio. Então eu vou explicar de novo a forma errada. O que eu falei aqui é errado. A maioria das pessoas acreditam que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu como possibilidade para perdoar os seus pecados. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque é assim, Jesus quando morreu na cruz, modo errado de pensar, ele morreu para que todo mundo pudesse ser perdoado. Mas, preste atenção, somente aqueles que vierem a crer um dia é que seria beneficiado por essa morte. Ou seja, se não acredita, não é beneficiado, mas Jesus morreu. Tanto é que as pessoas não dizem, Jesus morreu por você. Aí todo mundo é. Mas para você tomar posse disso, você precisa o quê? Aceitar essa verdade. E a partir do momento que você acredita em Jesus, aí então ele vem e resolve os seus problemas e os seus pecados. Há uma discussão grande sobre isso. Como é que as Escrituras apresentam isso? A Escritura, irmãos, apresenta que cada gota de Cristo Jesus foi derramada pelos seus, povo eleito, exclusivo. Jesus não perdeu uma gota de sangue. Então, irmãos, a morte de Jesus na cruz não cria uma possibilidade para a salvação. A morte de Jesus na cruz, ela dá a certeza para a salvação. Ele pagou um preço específico. Pastor, onde é que a gente encontra isso? Vamos dar uma lidinha, pega aí a sua Bíblia, Efésios.
capítulo 1, verso de número 3 em diante. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos nele, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todo esse texto, irmãos, está construído de que a salvação não dependeu de quando eu criei, mas dependeu de quando Deus me escolheu. E Ele não escolheu a todos, Ele não tornou eleito a todos. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele morre especificamente pelos seus. Ainda que a gente pregue o Evangelho, Jesus morreu por você. Quando a gente diz isso, a gente diz uma certa verdade, mas que a gente deveria dar um passo atrás. Nós não sabemos por quem Jesus morreu, mas nós sabemos que Cristo Jesus morreu por todos aqueles quanto Cristo chamou, quando Deus elegeu e chamou. E aí então nós temos a grata satisfação de receber, por meio de um chamado, no dia que nós declaramos que cremos, a confirmação daquilo que Jesus não vai perder nenhum dos pelos quais Ele morreu na cruz. Ele não vai perder um filho dele sequer. Então, quando Cristo Jesus resolveu o problema nosso na cruz, Ele aboliu de sobre nós toda a sentença de condenação. E aí então nós morremos para o pecado, automaticamente. Só que o apóstolo Paulo diz assim: vocês já morreram, e agora vocês precisam fazer o quê? Ou seja, tudo quanto Cristo tinha que fazer na cruz, Ele fez. Agora nós temos um outro papel para fazermos: desvencilharmos de toda proposta que não é para a glória de Deus e para as coisas do céu. Ele já conquistou isso, Ele já nos deu isso, ou seja, a vitória sobre o pecado já é garantida. E presta atenção, não sou eu quem venço essas coisas, é Deus que vence em mim essas coisas. Por isso o apóstolo Paulo, ele gasta um tempo assim, já que vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, vocês agora ganharam o direito de vencer o pecado. Por isso que ele vai falar assim: como é que se vence o pecado? Antigamente, embora hoje a gente fala muito pouco sobre isso, mas esse termo ainda está no nosso meio, chama-se mortificação do pecado. Eu tenho que matar o pecado. Hoje parece que a palavra santificação ela é mais utilizada,
Mas para que você atinja a santidade, para que você permaneça em santificação, você necessita lutar contra o pecado. E como é que se faz isso? Você tem que declarar que o pecado está morto. Quem é que conversou muito sobre isso? Quem é que explicou tudo isso? Eu gostaria de ler um texto que também vai nos ajudar de como Cristo Jesus venceu por nós e como nós podemos vencer o pecado. Porque às vezes nós temos medo do pecado, porque achamos que o pecado é maior do que nós. Segundo as Escrituras, o pecado não tem mais autoridade sobre nós, ele não tem poder sobre nós. Mas o apóstolo Paulo diz que a natureza terrena ainda age nos nossos membros. E aí então vai ter hora que a gente vai querer agradar a Deus, mas vai ter hora que a gente vai querer agradar a gente e ao diabo ao mesmo tempo. E nós vamos lutar para quê? Para que possamos agradar a Deus. Por quê? Quando Cristo Jesus morreu na cruz, Ele tirou de nós a escravidão e nos tornou livres. Livres para quê? Para fazer a vontade de Deus, nós não conseguíamos. E livres para desfazer toda a ação do diabo, do inimigo e dos prazeres carnais sobre nossas vidas. Eu quero ler com você, eu gostaria que você fosse lá, Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. O verso 21 que você vai ver acima aí, desculpa, no capítulo 5, ele diz assim, então 5, 21, depois entra o 6, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, sem Jesus, o que governa a nossa vida é a morte e o pecado. Com Jesus, o que governa a nossa vida é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Porque nós somos salvos pela justiça de Deus. Como é que a justiça de Deus foi executada? Ele cobrou o preço dos nossos pecados em Jesus. Então, é a justiça de Deus. Deus utilizou a sua justiça. Por isso, então, nós somos declarados justos. Todos os que acreditam e creem em Cristo Jesus são declarados justos. Pastor, ninguém é justo. É isso mesmo, a Bíblia diz isso. Não há um justo sequer. Como é que nós nos tornamos justos? Por Cristo Jesus. Veja que é o termo esse, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha como o apóstolo Paulo apresenta o pecado, o que ele faz conosco, e agora em Cristo Jesus o que nós devemos fazer com o pecado. A convicção que nós precisamos ter. Diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Você acredita que tem algumas pessoas, em um certo debate, discurso, que elas declararam isso? Então, quanto mais eu pecar, mais Deus vai me visitar. Então, quanto mais eu pecar, mais eu glorifico a Deus, porque mais Deus usa um dos seus atributos, que é da misericórdia, da bondade, que é a sua graça. Então, era uma brincadeira irônica com Paulo, dizendo, olha Paulo, já que você está destruindo a lei, então vamos viver na graça. Na graça então vamos fazer o que quiser. Já viu que nós somos calvinistas acusados disso? Ué, então eu posso pecar do jeito que eu quiser? Uma das discussões mais bobas que eu encontro no nosso meio, quando falamos sobre a eleição, a pergunta da pessoa, então a pessoa pode fazer o que quiser? Nunca. A Bíblia diz isso. O texto que nós lemos lá em Efésios, nós somos eleitos para a santificação. E alguém diz, e se a pessoa fizer tudo errado? Sim, ela está provando que não é. É só isso.
Eu não preciso defender as pessoas, eu não envio pessoas, nem tiro pessoas do céu. A única coisa que eu faço é declarar o que o Evangelho diz. O Evangelho diz que aqueles que estão em Cristo Jesus vão perseverar. E não é para piorar a situação para que Deus use mais, nada disso. Nós somos chamados à santidade. Aí ele continua: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O apóstolo Paulo, no verso 2 aqui, ele faz essa pergunta: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Sabe qual é a ilustração que o apóstolo Paulo vai usar para explicar para o judeu isso? O judeu entendia coisas muito sérias sobre o casamento, como nós deveríamos também entender. Para um judeu, não existe princípio de divórcio. Então você não divorcia. Essa era a lei, a regra. Com todas as dificuldades que houvesse no Antigo Testamento lá, o único modo que eles reconheciam um divórcio era por meio do óbito de um dos dois. Então você não separava. O que Deus uniu não separa um homem, não existia divórcio. Então teria que morrer. Então a morte era o modo em que um casal deveria parar de ser fiel. Então quem morreu, acabou a história. O apóstolo Paulo fala assim: se você já morreu para o pecado, você não deve a ele então nenhuma prestação de contas. E o apóstolo Paulo conta uma história sobre casamento para ilustrar isso. Ele diz assim: quando um casal se une, que está no capítulo 7, depois você vê, quando um casal se une, eles se tornam uma só carne. Então um está ligado ao outro, um depende do outro. Num certo sentido, irmãos, todo aquele que está debaixo de uma lei também está debaixo de uma escravidão, de uma limitação. Então todo homem está debaixo de uma lei onde a mulher rege no casamento, e toda mulher está debaixo de uma lei onde o homem rege. Eles se tornaram uma só carne. Como é que pode haver separação? O apóstolo Paulo explica: o único modo, irmãos, é divórcio. Só que Deus abomina o divórcio. Aí ele diz: mas existe um modo natural para que você quebre o vínculo. Ele diz: é a morte. Aí ele conta a história. Tente imaginar você casado com amor, com o pecado. Você está lá, unido. Aí você casado faz o quê? Com o passar do tempo, você não aguenta mais aquele casamento. Ele conta essa história. Se só a morte é que separa você das regras que você deveria cumprir para ser salvo, ele diz assim: se o marido morrer, a mulher fica livre. Olha a ilustração que o apóstolo Paulo vai utilizar aqui. Ele diz o seguinte: a lei, o pecado, eles não morreram, mas em Cristo Jesus você morreu para essas coisas. E aí era assim: se o marido morre, ele é sepultado e depois ele ressuscita. O apóstolo Paulo falou assim: ele não precisa voltar para o casamento, porque ele morreu. Ele usa justamente esse símbolo. Ele diz: vocês morreram para o pecado, vocês não têm mais aliança com o pecado. Então, o dia em que vocês morreram para o pecado, vocês se divorciaram dele. E agora então ele não tem direito de chamar você de volta.
Como é que nós morremos? Morremos em Cristo. E agora, então, nós ressuscitamos em Cristo Jesus e o pecado não tem mais ordem sobre nós. Ou seja, não existe lei. Qual era a lei que me vinculava ao pecado, irmãos? A morte, no caso. O pecado. Deus disse: quem pecar vai morrer. Aí eu morro. Eu morri. Quando eu ressuscito em Cristo Jesus, esse não manda mais em mim. Agora quem cuida da minha vida é Jesus. Eu ressuscitei. E eu não sou mais escravo. Esse é o princípio. Então eu não presto mais obediência, Ele não comanda mais a minha vida. Nós não precisamos mais morar na mesma casa, viver no mesmo ambiente. Por isso Ele usa esse termo. Vocês tinham uma aliança de morte, mas acabou em Cristo Jesus, acabou isso. Então Ele diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê, irmãos? Porque Cristo Jesus pagou por todos os nossos pecados. Por isso, então, nós somos livres. A ideia é que este corpo não te pertence mais. Essa vida não te pertence mais. Mas enquanto nós não formos glorificados, o pecado vai nos assediar todos os dias, pedindo para a gente voltar para o casamento. Tanto que a Bíblia diz que agora nós somos a noiva de Cristo, nós temos um outro casamento, nós temos que honrar a um outro corpo e não mais ao corpo do pecado. Por isso o apóstolo Paulo faz essa afirmação: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós não somos mais casados com ele, não temos mais vínculo com ele. Qual é o nosso vínculo agora? O nosso vínculo é com a vida. Aí ele continua: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quando Jesus morreu, nós submetemos a Cristo na sua morte. Aí ele continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós temos uma nova vida. Aquele casamento acabou, né? É muito comum aqui as pessoas associarem esse termo ao batismo, de imersão e de se trazer, né, para o alto alguém. O termo aqui não é sobre essa ideia de sepultar ou batizar alguém, colocar lá embaixo e depois trazer, porque a maioria das pessoas naqueles dias eram sepultadas em gavetas, era assim, e não era assim, a expressão não era essa. Então ninguém levantava dos túmulos do modo que a gente vê alguém ser batizado por imersão. Não tem essa associação. É simplesmente quando nós somos batizados, nós declaramos que nos submetemos a Cristo Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então o batismo é a prova de que nós, é a declaração visível de que nós morremos em Cristo Jesus. E aí então, quando nós rompemos, também significa a mesma imagem de Cristo Jesus sendo ressuscitado. Verso de número 5: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja que a palavra que ele usa aqui é unidos, casamento. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ele está usando a linguagem de casamento. Lá no capítulo 7 que ele vai usar o exemplo. Verso 6: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Verso 7: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, não há mais cobrança desse pecado. Cristo Jesus, quando morreu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas somente, irmãos, daqueles por quem Cristo Jesus morreu.
Imagina. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele veremos. A ideia é essa. Ou seja, se eu morri, agora eu vivo. Então eu não estou ligado mais ao outro corpo. O meu casamento acabou. Eu não tenho mais casamento com o pecado. Eu tenho casamento agora com quem? Com Cristo Jesus. Então a ideia é essa. Quem morreu fui eu, não foi o pecado. Eu morri para o pecado. Não foi o pecado que morreu. O pecado só será destruído no último dia, irmãos. Então o pecado vai me assediar. É igual a ex-marido, me paga. Conta a história de Agostinho de Hipona, né? Nesses dias, se você quiser ler a vida de Santo Agostinho, né? Agostinho era um homem muito mulherengo. Então ele andava pelas ruas, né, na cidade onde ele vivia, e uma pessoa extremamente pervertida, e tinha relações com prostitutas, aquelas coisas todas, né? Aí um dia ele voltou nessa cidade, já convertido, crente no Senhor Jesus, né? E aí as mulheres começaram a chamá-lo, Agostinho. E ele ouviu, e ele começou a andar mais acelerado, né? Aí a moça parou e disse: Agostinho, sou eu. Aí ele olhou para ela: não sou eu, mas não sou eu. Já não sou eu mais, eu mudei, eu sou outra pessoa, quero pacto com você mais. Assim também a gente lida com o pecado. O pecado diz: fulano, ele fala seu nome, me chama, e aí você diz: mas não sou eu, o velho homem, as coisas antigas, eis que tudo, né? A Bíblia fala sobre essa beleza de que nós receberemos um novo nome, né? O nome que nós já recebemos é o nome de cristão. Alexandre o Grande pegou um soldado desertor e foi conversar com ele e perguntou ao rapaz, na hora lá da audiência, disse: moço, qual é o seu nome? Ele disse: Alexandre, o rapaz, o desertor. E o Alexandre o Grande olhou para ele, o imperador, e disse: ou muda de nome ou muda de atitude. Agostinho, ele disse assim: não sou eu, mas não sou eu não sou mais aquele, sou outro. Verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11: assim também vós considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, a palavra que aparece aqui é domínio. O pecado não terá domínio sobre vós. É comum as pessoas acharem, quando a gente fala isso, quer dizer, então, pastor, que eu posso não pecar? Então há possibilidade que eu não peque? Existe possibilidade de uma pessoa crente nunca mais pecar? Nós chegamos à conclusão, lendo as Escrituras, de que é impossível a um ser humano em Cristo Jesus atingir santidade plena antes da glorificação. Ou seja, ele vai pecar até involuntariamente. Então existe uma doutrina chamada doutrina do perfeccionismo,
que ela foi combatida, especialmente no 17º século XVII, entrando no século XVIII. Então, um grupo que defendia. Hoje, esse grupo existe, só que ele não existe assim como uma denominação. Embora nos Estados Unidos, se você procurar um grupo chamado Holiness, esse grupo defende isso. Esse pensamento ele esteve cravado dentro da igreja metodista através do pensamento de John Wesley. Só que muitos abriram mão desse pensamento, embora seja uma doutrina que John Wesley ele advogava, dizendo que você poderia atingir um patamar de santidade ao ponto de atingir uma santidade perfeita e plena aqui nesse mundo, né? Nós acreditamos que não há essa possibilidade, mas existe a possibilidade do processo de santificação, da gente lutar ao máximo. A regra seria assim: você pode ser muito melhor do que você é hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia não lhe garante a perfeição, mas a Bíblia autentica a projeção. Você progressão, né? 2 vezes, né? Você tem que progredir, atingir a maturidade, atingir cada dia mais a maturidade. E aí então, na sua caminhada de santidade, você faz o quê? Você vai mortificar o pecado. A ideia aqui, irmãos, é fazer um sacrifício. Ai, pastor, como é que assim, sacrificar o corpo? Parece que a ideia é essa, né? Não é isso, não. Não é você dilacerar o seu corpo. Veja que alguns grupos religiosos, eles acham que impingir dor no corpo santifica as pessoas, né? Então tem pessoas que vão bater nas costas, vão subir escadas de joelho, vão ficar horas e horas ajoelhados em cima, né? Nós precisamos tirar toda essa ideia de que sacrifício corporal atinge santidade, mas o fazer é mudar comportamento, né? Tem uma música que diz que de joelho é melhor, né? Acho que é Luiz de Carvalho, né? A turma antiga nem sabe, Luiz de Carvalho, acho que ele cantava. Então, quando você escuta a história, né, de joelho é melhor, eu sei que todas as pessoas que oram de joelho dizem que dói. Eles sentem dor até calejar. E quando caleja, dá uma melhorada. Então, irmãos, de joelho não é melhor, porque dói. E isso não me torna mais santo. Não me torna. Oração e intimidade com Deus e sinceridade porque senão uma pessoa acamada que não pode ajoelhar, então não é a expressão em si. Por isso, nenhum sacrifício, nenhuma tortura do corpo. De vez em quando nós achamos que jejuar vai me tornar santo. Não, a santidade te leva a jejuar. Jejuar não te torna mais santo, não te torna mais puro, mas a santidade te leva até o passo do jejum, ao passo da oração, ao passo da leitura, e você cria disciplinas. Mas preste atenção, todas as vezes que você achar que está sacrificando muito o seu corpo e você está atingindo então um aspecto de espiritualidade, cuidado com isso. Então algumas pessoas acharam que para serem santas elas precisavam sair da cidade. Elas criaram então uma casa lá no alto e elas foram para lá. E lá elas passaram a viver, porque lá elas não tinham os problemas comuns, elas não tinham filhos para cuidar, elas não tinham que preocupar com a alimentação, tanto que o que aparecesse lá para eles comerem, às vezes eles faziam uma hortinha, cuidavam lá. Quem eram esses? Os monges, chamados eremitas. Irmãos, existem crentes que ele tem uma vida que a vontade dele era ser monge. Como?
não, eu não quero lidar com as coisas do mundo. Eu não quero lidar com os problemas da minha casa, eu não quero lidar com os problemas dos meus filhos, e aí então eu quero ter uma vida toda assim, só de contemplação. Parece que é um sonho de muita gente, mas você não viveria, não experimentaria. Então ser eremita ou viver lá no mosteiro não é um ideal cristão. O isolamento parece ser, uma marca maravilhosa. Eu acredito que alguns irmãos estão achando maravilhoso ficar em casa, desaçair, não ir à igreja, porque ele incomoda com a vida dos outros. Ele acha que na igreja tem gente que fez a oração errada, que não está e tal, e ele acha que esse ambiente não é um ambiente mais legal, e ele está assim, eu estou santo, está tão bom aqui, e ele vai continuar ficando na casa dele. Ele descobriu que ele é mais santo quando não encontra ninguém. Você já percebeu isso? Que as pessoas te fazem raiva, ninguém te coloca preocupação, ninguém desfaz aquilo que você pensa. Aí você vive ali em casa, gente, é tão bom ser crente assim, né? Mas na hora que você entra para a vida real, é que você descobre suas fraquezas, você descobre seus limites, você descobre os seus anseios. Aí você começa a ter uma outra realidade. E nós fomos feitos para viver nesse mundo. Irmãos, tudo que nós encontramos nesses dois textos de Efésios e de Romanos fala sobre a nossa natureza terrena sendo destruída. E Cristo Jesus é quem vence. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E nós sabemos como é a nossa natureza terrena. Um certo autor, ele falou sobre esse livro, sobre esse texto. Ele escreveu um livro, Buscai as Coisas lá do Alto. E ele disse que se nós fizéssemos listas sobre as coisas do céu e as coisas da terra na nossa caminhada, talvez nos ajudaria a vencer algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele faz uma lista. Essa lista aqui, ela tem em torno de 30 itens sobre coisas da terra e coisas do céu. E ele então disse que as nossas tentações, elas podem ser esquadrinhadas. Os nossos maus desejos podem ser escritos. E ele disse que às vezes nós não queremos fazer isso, porque nós vamos ter que lutar contra essas coisas. E aí ele diz o seguinte: as nossas tentações, se você observar, elas acontecem em determinados dias da semana, na companhia de determinadas pessoas, em alguns lugares que frequentamos, dependendo do sentimento que estamos naquele dia. E ele disse que nós somos capazes de escrever em uma agenda o tipo de pecado que cometemos, o dia, a hora, com quem, como. E um dia eu fui fazer esse teste. E não é? Talvez você gostaria de nunca mais voltar ao seu local de trabalho, porque lá é onde você é corrompido. Talvez você devesse rever o namoro que tem, porque é o local de escape da sua sexualidade. Talvez os amigos com quem você anda, talvez a pessoa com quem você confidencia. Para a moçada, o site ou o aplicativo que você usa. Os encontros que você marca, com quem você faz academia, o
o horário em que você vai. Eu lembro de uma moça, ela disse: pastor, eu tomei uma decisão hoje, será que é ruim? Eu falei: qual? Eu mudei meu horário de cada igreja para não ir no horário que uma irmã da igreja vai. Eu falei: por quê? Porque se ela me atrapalha a fazer exercício, ela só foca no início ao fim. E é tudo sobre a igreja. Eu falei: está certo. Mas eu acho que deveria confrontar e dizer: por isso eu estou mudando. Mas não tem coragem. Mas ela assim: isso está me fazendo mal, porque eu estava entrando na história. Algumas reuniões que acontecem. Já viu que reunião de família e fala assim: eu vou ter que pegar hoje, que eu vou encontrar fulana, e nós vamos fazer aquele negócio. Então preste atenção. Nós achamos que não conseguimos esquadrinhar as nossas tentações, mas é possível. Então, se você quiser desvencilhar-se do velho homem, lembre-se de onde ele está. Agostinho não teve dificuldade nenhuma quando as prostitutas o chamaram pelo nome e elas disseram: Agostinho, somos nós. E ele disse: não sou eu. Não sou eu. Se você não sabe das suas fraquezas, você nunca as vencerá. Combata. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pois ela nos ajuda, Deus, a entender a tua verdade. E ajuda-nos, ó Deus, a desvencilharmos do velho homem, conforme aqui, ó Deus, lemos na tua palavra. Que o velho homem, ó Deus, seja mortificado. E que, ó Deus, o novo homem seja vivificado nas nossas vidas. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Pessoal de casa, Deus abençoe. Quem fez a inscrição, ainda há algumas vagas, para o culto à noite. Se você não fez, faça, para a gente estar aqui presente logo mais à noite, às 19 horas. Que Deus nos abençoe. Amém?